Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Justiça determina que prefeito que matou policial militar em Igarapé continue preso. Após mais um dia de protestos de motoristas por aplicativo, reunião com a cúpula da Segurança Pública do Estado define reforço na segurança. Condições análogas à escravidão. 80 trabalhadores são resgatados em 2 cidades maranhenses. UFMA fortalece parcerias em Brasília com foco em projetos institucionais. Hoje tem economia com Wagner Matos. Tem concursos e oportunidades. Tem esporte. São Luís cedia 29º Campeonato Nacional de Karatê Shotokan. Maranhenses conquistam 3 medalhas do Brasileiro de Veteranos e Catar 2025. Encerrada a 8ª e penúltima etapa do Campeonato Maranhense de Beach Tênis. Rádio Opinião traz a 4ª Conferência Internacional sobre Avaliação de Impacto Social, construindo uma rede para a sustentabilidade e a justiça ambiental, com o pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Meio Ambiente da UFMA, Vinícius Genaro. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham a nossa programação. Nesta quinta-feira, Mayra Nogueira, dia 28 de agosto de 2025, hoje é o dia do voluntariado. É dia do bancário. É dia do avicultor e da avicultura. Dia Nacional de Combate e Prevenção ao Escalpelamento, a data instituída pela Lei nº 12.199 de 2010, para alertar sobre esse acidente grave que ocorre principalmente em pequenas embarcações, resultando no arrancamento brusco do couro cabeludo, quando o cabelo se enrosca nas partes móveis dos motores. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio: Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui na 106. São 7h18 e vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Acompanhe com a gente em www.universidadefm.ufma.br, também no YouTube Universidade FM 106 ou diretamente no aplicativo oficial da Rádio Universidade, que você pode fazer o download lá no nosso site. Tem as imagens e aqui em O Imparcial, a manchete é ranking de competitividade. Maranhão sobe 18 posições e é vice-líder nacional em solidez fiscal neste ano. Maranhão alcançou a vice-liderança nacional no pilar de solidez fiscal do ranking de competitividade dos estados 2025, um salto de 18 posições. Apesar do avanço fiscal, o estado continua na 23ª classificação geral, na classificação geral, e apresentou queda em indicadores importantes como segurança pública e sustentabilidade social e ambiental. Dias de fúria, revolta e manifestações na capital por mais segurança a motociclistas de aplicativo. Representantes dos motociclistas de aplicativo que protestavam nos últimos 2 dias se reuniram com o secretário de Segurança Pública do Maranhão, Maurício Ribeiro Martins, com o superintendente da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa, Jorge Marques, para chegar a um acordo sobre manifestações que pararam São Luís desde a tarde da última terça-feira, dia 26. É isso aí. 7h20, daqui a pouquinho mais informações com Borges Júnior ao vivo sobre esse assunto. Energia elétrica, Mayra. Tarifa no Maranhão aumenta 17,46% a partir de hoje. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, autorizou um reajuste de 17,46% nas tarifas de energia elétrica para consumidores residenciais do Maranhão. Esse aumento entra em vigor nesta quinta-feira, dia 28, portanto, e deve atingir cerca de 2,2 milhões de pessoas nos 217 municípios do estado.
É fogo. Maranhão é o segundo estado com mais focos de queimadas do país. O Maranhão ocupa a segunda posição no ranking nacional de queimadas em 2025, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Até a segunda quinzena de agosto, já foram registrados 5.224 focos ativos em todo o estado. O número corresponde a quase um quarto do total de 2024, 22.879 focos, e reforça a tendência de crescimento no período mais seco do ano, quando, historicamente, setembro e outubro concentram os maiores índices. Artistas maranhenses conquistam 5 troféus no Prêmio Sebrae Amazônia de Música. E, para finalizar, Brandão anuncia pagamento de precatórios do Fundef. Professores da rede estadual de ensino começarão a receber, a partir de 1º de setembro, a segunda parcela dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef. Esses são os destaques de O Imparcial. Daqui a pouquinho tem as manchetes dos principais portais. São 7h22 agora, Mayra Nogueira. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. 7h22, acompanhe com a gente. Aqui o mapa do Waze.com no nosso site, também no YouTube e no aplicativo oficial da Rádio Universidade. A gente já confere que por aqui, olha a avenida ali, a Avenida Daniel de Latouche, né? Avenida Daniel de Latouche, passando ali do shopping, né? Aliás, nessa extensão do retorno da Coama até a entrada, a ponte Hilton Rodrigues, né? A ponte do Caratatioa, e passando por ela, chegando aqui até o cruzamento com a Avenida dos Franceses, o trânsito está bastante demandado neste momento, aqui às 7h23 desta quinta-feira. Borges tem mais informações, não é isso, Borges? Bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Adalberto, Mayra, bom dia a todos. Informações da Avenida Santos Dumont. Nessa via, o fluxo é maior para quem busca acessar a Avenida Casemiro Júnior, no Anil. Nesse sentido, às vezes, a fluidez acaba ficando um pouco mais lenta, isso em função da grande quantidade de veículos tomada aí também por conta de um conjunto semafórico naquele trecho, que vez por outra acaba provocando retenção. Nessa mesma altura da via, mas no sentido contrário, o condutor que buscar esse acesso agora vai encontrar um trânsito dentro da normalidade. Em relação à Avenida São Luís de França, à altura do Turu, o fluxo é moderado nos dois sentidos da via e fluindo sem problemas. De momento, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações. Obrigada, Borges. E é isso, você que está sintonizando na 106 também, se você tiver alguma informação sobre o trânsito, aproveita e interage aqui pelo nosso WhatsApp, 99217-2647. Notícias da cidade. 7h24, é isso aí, vamos trazer mais informações, Borges, falando exatamente sobre a justiça que determina que prefeito que matou o policial militar em Igarapé continue preso. Mais detalhes sobre esse assunto, Borges? A determinação veio nesta terça-feira, isso após a defesa do prefeito de Igarapé Grande, o João Vitor Peixoto Moura Xavier, ter pedido a revogação da prisão, e para justificar esse pedido, a defesa alegou que o João Vitor é primário e possui residência fixa, que ele possui também bons antecedentes e que está licenciado do cargo de prefeito por 120 dias. O prefeito, a gente lembra, ele é acusado de assassinar o policial militar, Jeison Tiago da Silva dos Santos, de 39 anos. A defesa, ela alegou ainda que não haveria risco à ordem pública ou à instrução criminal, sustentou também a aplicação de medidas cautelares alternativas, mas o juiz, o Emílio Brauna Bittencourt Júnior, não acatou o pedido e manteve a prisão preventiva. O prefeito de Igarapé Grande, o João Vitor Peixoto Moura Xavier, ele responde por homicídio qualificado, receptação e porte ilegal de arma de fogo. A gente lembra esse caso,
o policial militar, o Jeidson Thiago da Silva dos Santos, foi assassinado a tiros na noite do dia 6 de julho, um domingo, isso durante uma vaquejada em Trizidela do Vale. O prefeito de Igarapé Grande, o João Vitor Xavier, ele assumiu ter disparado contra o policial, isso após se envolver em uma confusão no local do evento. Em meio à briga, o prefeito ele sacou uma arma e atirou pelo menos 5 vezes contra o PM. O policial militar, o Thiago da Silva dos Santos, ele chegou a ser socorrido, foi inicialmente levado a um hospital em Pedreiras, depois transferido para uma unidade com estrutura maior, mas acabou não resistindo. Portanto, então, mantida aí a prisão do prefeito de Igarapé Grande, o Vitor Peixoto Moura Xavier, João Vitor Peixoto Moura Xavier. Mayra, Adalberto. Borges, não é à toa que está na mídia aí acompanhando, porque esse caso ele continua chocando, né, a todos por conta da violência, né, que foi desferida aí contra esse policial que acabou morrendo. Enfim, isso aí ainda vai continuar. 7h26 agora. Mayra Nogueira. Borges, falando agora sobre mais um dia de protestos de motoristas por aplicativos, reunião define reforço na segurança. Como ficou a situação? Mayra, no dia de ontem, a polícia colocou uma operação nas ruas da capital. Ela se concentrou em pontos específicos, ação uma resposta aos protestos de motoristas de aplicativo, protestos que se iniciaram na terça-feira, quando foram mais de 4 horas de manifestação. Isso por conta do assassinato do Franklin César, de 25 anos de idade. Ele era motorista de aplicativo, teve o corpo encontrado na tarde da terça-feira. O corpo estava próximo a uma área de matagal, numa região conhecida como Peirão. Estava em uma cova rasa, em meio a uma obra inacabada de prédios, no local conhecido como Península do Ipase, no bairro Bequimão. De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, há uma pessoa presa, é o Wendel Araújo da Silva, de 22 anos, ele que é conhecido como Carioca, seria líder de uma facção criminosa. Nessa quarta-feira, no dia de ontem, os protestos voltaram a acontecer. Pela manhã se concentraram na Avenida Jerônimo de Albuquerque, em frente à Assembleia Legislativa, início da manhã. Depois seguiu pela Avenida Beira-Mar, onde buscou acesso à sede do governo do estado, ao Palácio dos Leões, mas motoristas de aplicativo eles não conseguiram acessar esse local. A gente lembra que a principal reivindicação deles é ligada aí à questão de segurança e, por fim, eles seguiram, os manifestantes se dirigiram à sede da Secretaria de Segurança Pública, localizada na Avenida dos Franceses. Lá foi formada uma comissão, representantes dos motoristas de aplicativo, então se reuniu com o secretário Maurício Martins, reunião com a cúpula da polícia, e ao fim dessa reunião ficou definido, dentre os pontos definidos, ficou aí o reforço no policiamento na Grande Ilha, policiais nas ruas, 24 horas de policiamento. Adalberto, Mayra. Isso aí que movimentou, né, e assustou muita gente, né, porque teve muita confusão agregada também. Não vamos ficar aqui nessa parte também, né, só nessa parte negativa. É preciso segurança, com certeza não só para eles, né, para todos, e que a secretaria, né, Borges, continue aí, aliás, faça uma ação extra, né, para que esses trabalhadores também, né, sejam protegidos, né, e na medida do possível, né, tem coisa também que fica difícil de impedir, né, porque essas coisas que acontecem, claro, um combate a facções criminosas, né, que foi justamente o que motivou aí a morte desse trabalhador, né, foi justamente a ação de facções criminosas aqui em nosso estado. É claro que existe um combate, mas ele tem um certo limite, né? Porque é complicada, a situação é complicada. Não é só aqui, isso é um fenômeno em todo o país, mas que aqui também se manifesta. Criminalidade, né? Nem tudo dá para ser antecipado, né? A esse ponto. E que fique aí, claro, essa expectativa, né?
seja mantida a expectativa para que tenhamos mais segurança, não só para eles, mas para todos. 7h30. Agora, Mayra Nogueira, estamos aqui no limite do tempo, no bloco, tá? A gente vai chamar logo o intervalo, voltando no segundo bloco para falar, né, Borges, sobre as condições análogas à escravidão. 80 trabalhadores são resgatados em 2 cidades maranhenses. Ainda, olha a quantidade de trabalhador em condições análogas à escravidão. Esse é o Maranhão, né, no ranking de trabalho análogo à escravidão. Que coisa triste. E a UFMA fortalece parcerias em Brasília com foco em projetos institucionais. Hoje tem economia com Wagner Matos, Maia. Tem concursos e oportunidades. Tem também esporte. São Luís cedia 29º Campeonato Nacional de Karatê Shotokan. Maranhenses conquistam 3 medalhas do Brasileiro de Veteranos e Catar 2025. E encerrada a 8ª e penúltima etapa do Campeonato Maranhense de Beach Tênis. No Rádio Opinião, a 4ª Conferência Internacional sobre Avaliação de Impacto Social, construindo uma rede para a sustentabilidade e a justiça ambiental, com o pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Meio Ambiente da UFMA, Vinícius Genaro. Tem as manchetes nacionais e a previsão do tempo. O Jornal Rádio Universidade volta após o intervalo. É rapidinho, 7h32 agora. Mayra. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Na Faculdade Laboro, os cursos de graduação EAD possuem a mesma qualidade e excelência do ensino presencial. Aulas online ao vivo e interação direta com os professores. Pedagogia, administração, recursos humanos, gestão hospitalar, gestão pública e serviço social. Na Laboro, você estuda com os melhores professores e o nosso atendimento individualizado garante a sua carreira de sucesso. Agende seu vestibular. Informações pelo site laboro.edu.br ou WhatsApp 98 93300 1491. Acompanhe também nossas redes sociais, @Faculdade Laboro. Aprenda, evolua e conquiste. A mãe é o chão. De uma planta que sai do chão. Vida vem te agradecer. É cuidar da nossa riqueza. É cuidar da nossa beleza. É cuidar do que tem valor. A gente nasceu para cuidar da maior riqueza do mundo. Banco da Amazônia. Sonhar, mover, impactar. Governo Federal. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado
É fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. 7h36 agora, estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade, Mayra Nogueira, trazendo Borges, né? A gente continua com Borges, ele vai falar agora, Borges, sobre a situação, né, de condições análogas à escravidão. Borges, 80 trabalhadores são resgatados em 2 cidades maranhenses. Resgates feitos por auditores fiscais do trabalho vinculados à Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Os resgates aconteceram nas cidades de Magalhães e Almeida, de onde foram resgatados 76 trabalhadores. Eles atuavam na extração de palha de carnaúba, viviam em condições degradantes. O outro resgate foi feito em Barreirinhas, nessa localidade. Os auditores fizeram resgate de 4 pescadores. Eles embarcariam em uma jornada de até 15 dias em mar aberto. As condições de trabalho eram insalubres e a operação ela foi realizada entre os dias 13 e 27 de agosto. Os responsáveis por manter os trabalhadores em condições análogas à escravidão, eles foram notificados, devem regularizar os vínculos trabalhistas, ainda quitar as verbas rescisórias e recolher o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, também as contribuições sociais. Em função dessa ação, dessa operação, mais de R$265 mil foram pagos em verbas rescisórias aos resgatados. Portanto, então, resgate de 80 trabalhadores em condições análogas à escravidão em 2 cidades maranhenses, Magalhães de Almeida e também em Barreirinhas. Adalberto, Mayra. Lamentável. 7h37, Mayra Nogueira. Borges, a UFMA fortalece parcerias em Brasília com foco em projetos institucionais. Comente mais sobre esse assunto. Fortalecimento a partir de viagem a Brasília do reitor da Universidade Federal do Maranhão, o professor doutor Fernando Carvalho. Durante a reunião, ele apresentou os avanços da universidade em diferentes áreas, abriu diálogos em busca de investimentos, isso em reuniões com representantes da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, também com senadores e deputados, buscas para reforçar o compromisso da Universidade Federal do Maranhão com a inovação, modernização e também a excelência acadêmica. Durante a reunião, o reitor apresentou pautas estratégicas, pautas com foco no fortalecimento da UFMA, também as demandas essenciais para a instituição, a exemplo da obtenção de recursos para a construção do muro da Biblioteca Central, do campus São Luís, e pedido de códigos de vagas para a realização de concursos públicos. Entre os assuntos abordados também esteve o Programa de Modernização da Universidade Federal do Maranhão, programa em fase de implantação na UFMA desde o início deste ano. Outras informações sobre a instituição, sobre a Universidade Federal do Maranhão, podem ser acessadas a partir do site da UFMA, o portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. São 7h39 agora. Mayra Nogueira, traga a previsão do tempo. Previsão do tempo e tábua de maré. Faltando 20 minutos para as 8, você confere agora a previsão do tempo para esta quinta-feira no Maranhão, incluindo São Luís, que indica um dia com sol e aumento de nuvens pela manhã, seguido de pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo deve ficar aberto e firme, sem chuva. A temperatura varia entre 24 graus e 31 graus, com ventos moderados, soprando principalmente do Nordeste. Adalberto. É isso aí, Mayra. Vamos agora à tábua de maré. Nesta quinta-feira, a primeira pré-mar, dia 28, vai acontecer, melhor dizendo, às 9h49 da manhã, com 5,4 metros. A segunda será às 9h57 da noite, também com 5,4 metros. Baixa mar. A primeira, agora sim, aconteceu
às 3h42 da madrugada, com 0,8 metro. A segunda será às 3h59 da tarde, com 1 metro. Notícias do Brasil. Acompanhe com a gente as manchetes nacionais aqui no site, no aplicativo ou no YouTube da 106. Folha de São Paulo. Gasto com previdência subirá 87,2 bilhões de reais em 2026 com ajustes. Novos benefícios e salário maternidade de autônomas também contribuem para essa alta. Reajustes, novos benefícios e flexibilização das regras do salário maternidade por decisão do STF devem elevar os gastos da Previdência em 87,2 bilhões no próximo ano. A projeção estará no projeto de Lei Orçamentária Anual de 2026 a ser enviado ao Congresso até o dia 29. Mayra Nogueira, o que tem em o Estado de São Paulo? Estado de São Paulo, o assunto é adultização. O Congresso aprova a ECA digital e cria órgão para decidir o que é abuso. O texto prevê remoção imediata de conteúdo irregular sem precisar de autorização judicial. Após o tema da adultização entrar no debate nacional, projeto de lei chamado informalmente de ECA digital, em referência ao Estatuto da Criança e do Adolescente, foi aprovado pelo Senado e vai à sanção presidencial. O texto que estabelece regras para plataformas com relação ao uso por menores de idade foi aprovado por votação simbólica. Apenas os senadores Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, Eduardo Girão, do Novo Ceará, e Luiz Carlos Henrique Renzi, do PP do Rio Grande do Sul, votaram contra. A lei determina a remoção de conteúdos irregulares sem necessidade de autorização judicial após a empresa ser informada. A regra valerá para conteúdos de assédio, exploração sexual, incentivo à automutilação e uso de drogas, entre outros. Uma autoridade nacional autônoma decidirá se um conteúdo é abusivo e fiscalizará o cumprimento da lei. O tema virou prioridade após o youtuber Felca publicar vídeo sobre adultização. É isso mesmo. 7h42 agora. Cotação do dólar e do euro. 7h43 agora, está na hora da cotação do dólar, para chamar Wagner Matos e, claro, a participação com um comentário de economia. Portanto, o dólar teve alta de 0,4%, cotado aí a R$ 5,43. O euro teve alta de 0,69%, cotado a R$ 6,33. O que ainda tem nessa semana de expectativa, Wagner? Bom dia. Oi, Adalberto. Muito bom dia para você, Mayra e amigos da Rádio Universidade. Na quarta-feira, o Ibovespa fechou em alta de 1,04%. Ficou nos 139.286 pontos. O movimento foi ocasionado por entrada de recursos estrangeiros na Bolsa Brasileira. O Ministério do Trabalho e Emprego informou o relatório de emprego com carteira assinada, o CAGED, que em julho foram criadas 129.775 vagas aqui no Brasil. Apresentou uma queda de 32% em relação a julho do ano passado. No Maranhão, o saldo foi de 2.898 empregos. No comparativo com o mesmo mês do ano de 2024, apresentou leve queda de 0,5%. Os setores de destaque no estado foram de serviços, com 1.548 vagas, comércio, com 588 vagas, a construção civil apresentou 538 posições, a indústria, com 396 vagas, enquanto a agropecuária perdeu 172 postos de trabalho. A maioria das vagas exige nível médio completo e está na faixa etária de 18 a 24 anos. Na agenda econômica, teremos a taxa de desemprego, dívida pública em relação ao PIB
e o investimento estrangeiro direto. Um bom dia a todos e até mais. Concursos e oportunidades. Confira agora as dicas de concursos de oportunidades com Maiara Cordeiro. E a semana continua com ótimas dicas, iniciando com 2 seletivos do SESI, Serviço Social da Indústria. São 7 vagas de níveis médio e superior para os cargos de cirurgião dentista, consultor de vendas, psicólogo escolar, enfermeiro do trabalho e assistente administrativo, distribuídas nas cidades de São Luís, Imperatriz e Caxias. Inscrições no site sistemas.fiema.org.br/seletivos. Até o dia 4 de setembro. Inscreva-se! Continuando com o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, do município de Imperatriz, a 626 quilômetros de São Luís. São 5 vagas para o cargo de nível 1 e de 4 de nível 2, na área temática de gestão de unidade de conservação. Inscrições presenciais no NGI, Núcleo de Gestão Integrada, Rua Rafael de Almeida, bairro São Salvador, Imperatriz, até o dia 5 de setembro. Participe! Finalizando com o seletivo de estágio da Vale, são 100 vagas destinadas a estudantes de ensino superior com formação prevista para o período de dezembro de 2026 a dezembro de 2028, nos municípios de São Luís, Açailândia, Bom Jesus das Selvas, Santa Inês, São Pedro da Água Branca e Vitória do Mearim. Inscrições até o dia 4 de setembro no site vale.com/estágio. Não perca! Com redação de Elis Rodrigues, Maiara Cordeiro, jornalismo, Universidade FM. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. E vamos agora às notícias do esporte, Mayra Nogueira. A gente começa falando do encerramento da penúltima e 8ª etapa do Campeonato Oficial de Beach Tênis, que aconteceu no último fim de semana na cidade de Santo Amaro, a 251 quilômetros de São Luís. As duplas que garantiram o primeiro lugar foram Alexandre Gomes e Pedro Moura no masculino B, Rômulo Bastos e Vinícius Mendes no masculino C, Hernani Eugênio e Ismael Viana no masculino D, e André Barreto e Arthur Lobão no masculino mais 30. Já no feminino, categoria B, o primeiro lugar foi da dupla Raíssa Catossi e Renata Moura na categoria C, Ilana Simões e Isabela Sena. Na D, Elisa Holanda e Rosália Pimentel. E no feminino, mais 40, Cristiana Kidretti e Daniele Costa. Já na mista C, os vencedores foram Isabela Sena e Pedro Alclic. E na mista D, Caio Lopes e Elisa Holanda. A última etapa acontece entre os dias 25 e 28 de setembro, na Arena Domingos Leal, na Lagoa da Jansen. Boa sorte, vamos acompanhar. Continuando agora, Mayra, com 3 maranhenses que subiram ao pódio do Campeonato Brasileiro de Veteranos de Catar 2025. Aconteceu também no último final de semana. Organizado pela CBJ, que é a Confederação Brasileira de Judô, o torneio reuniu mais de 400 atletas. Isso no ginásio José Correia, em Barueri, São Paulo. Na categoria classe M5 até 73 quilos, o maranhense Marcelo Barbosa levou o ouro. Já na classe M1, Milton Rafael levou a prata. E na categoria M5 até 66 quilos, Márcio Barbosa ficou com o bronze. Os 3 estão classificados para o Campeonato Mundial, que acontece de 3 a 7 de novembro em Paris, na França. Boa sorte! E finalizando, Adalberto, com a 29ª edição do Campeonato Nacional de Karatê Shotokan, realizada pela Confederação Brasileira de Karatê Shotokan, que acontece de 24 a 26 de outubro no ginásio Castelinho, em São Luís. Esse evento tem como objetivo reunir os melhores atletas do país em diversas categorias. Os vencedores vão participar do Campeonato Mundial da modalidade, que acontece em 2026. A redação aqui é de Maiara Cordeiro. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto.
Hoje no Rádio Opinião vamos falar sobre um grande evento que vai acontecer este ano por aqui, tá? E é um evento internacional. É a 4ª Conferência Internacional sobre Avaliação de Impacto Social, construindo uma rede para a sustentabilidade e a justiça ambiental. Para isso a gente vai conversar com o pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Meio Ambiente da Universidade Federal do Maranhão, o Vinícius Zinaro. Vinícius, Oi, Adalberto, bom dia, é um prazer falar com vocês aí, com todos os ouvintes da Rádio Universidade. Maravilha, falar sobre meio ambiente, né? E esse evento, Vinícius, ele é pós COP30, não é isso? Exatamente, Adalberto, a gente escolheu essa data, né, justamente porque o Maranhão, junto com os outros estados aqui da Amazônia Legal, seria um foco, né, um foco global aí, onde todas as atenções estariam voltadas para cá. Maravilha. A gente sabe que também, né, o evento ele está sendo, a organização, né, está sendo criticada por diversos aspectos, entre eles o principal, as questões relacionadas à logística e estrutura, né, principalmente para que as pessoas envolvidas, né, nesse processo todo, que são muitas, gente, tem pesquisadores, tem várias instituições, os países, né, para justamente acompanhar esses processos e, de uma maneira presencial, né, determinar o nosso futuro, né? É preciso a presença dessas pessoas, só que a coisa está um pouquinho complicada, né? A gente sabe que essas questões relacionadas à estadia ainda estão de uma maneira um pouco nebulosa. Para vocês, assim, o que vocês acham que isso pode, para vocês especificamente, influenciar justamente no sucesso, digamos assim, desse grande evento que é a COP30 e que também vai nortear o evento de vocês pós-COP30? A gente vê isso aí com uma grande preocupação, né? Sobretudo com o valor dos aluguéis das estadias, né? Então, a gente viu que apenas 20 e poucos países haviam confirmados até o momento, presença até o momento, né? Alguns deles vão ficar hospedados em Brasília, né? Então, eles escolheram fazer esse translado todos os dias, e isso é uma preocupação porque acaba excluindo grande parte do setor, né, que interessado. Aquela parcela da população mais vulnerável, né, não vai conseguir ter acesso ao evento. E o mesmo para nós pesquisadores, né? Então, é uma oportunidade que a gente teria de aglutinar um grande número de pessoas de diferentes setores, né? E isso não deve ocorrer por conta dessas questões do alto preço das estadias, né? Então, a gente está vendo isso com uma grande preocupação, porque a gente pode estar perdendo aí uma grande oportunidade de realmente fomentar essa rede, né? É um motivo de preocupação, sim. Aqui no evento que vai acontecer aqui, o Congresso Internacional de Avaliação de Impactos Sociais, né, na 4ª edição, quais as expectativas justamente para um diferencial nesse evento especificamente, né, que tem como tema Construindo uma Rede para Sustentabilidade e Justiça Ambiental? Esses dois termos, né, mas principalmente a questão da justiça ambiental. O que a gente pode trazer sobre esse aspecto da justiça ambiental? Então, esse evento, ele vai dialogar diretamente com a COP, porque ele traz para o Brasil um espaço de reflexão e de ação sobre governança responsável dos impactos sociais, né? Em paralelo ao debate climático global. A nossa ideia é criar pontes entre diferentes setores, da academia, as comunidades tradicionais, né, setores do governo, sociedade civil, para transformar os compromissos em soluções práticas. Além disso, 2025 marca os 50 anos do início dos estudos de licenciamento ambiental no Brasil, né? O que vem reforçar a importância de revistar, né, de revisar e fortalecer os instrumentos que conciliem desenvolvimento, justiça ambiental e sustentabilidade. Então, esse é o nosso interesse, né? Lembrando também que esse evento ele está atrelado ao projeto Maranhão 2050, né, que é um projeto
de desenvolvimento estadual, do governo do estado, né, que delimitou algumas metas e alguns caminhos para que a gente consiga alcançar essas metas até 2050. Então, o nosso objetivo é conseguir atrelar as questões globais com a nossa realidade regional local. E, Vinícius, a nossa realidade, né? Nossa realidade local. Já são aí 50 anos, né? Já caminhamos. Poderíamos ter caminhado muito mais, né? A questão, principalmente no interior, né? Naquela pequena prefeitura, em relação a essa conscientização ambiental, lixões e outros aspectos que estão relacionados a esse ponto, né? Dos lixões, a reciclagem, a própria reciclagem, que é um mecanismo importantíssimo, né, em vários outros processos que envolvem as questões ambientais, como isso continua sendo um gargalo, né, para a gente, né, como sociedade, e como tentar melhorar, né, como melhorar um pouco essa situação que não é, que é grave, né, não é nada boa. Então, Adalberto, todas essas questões que você citou, a questão dos resíduos sólidos, do saneamento básico, né, ela tem a ver com 2 pontos fundamentais aí, que é a questão da governança, né, então o Maranhão ele ainda carece de algumas legislações, de algumas leis ambientais aqui, né, e também da questão da educação ambiental, né, o Estado sempre figura entre as últimas posições aí do IDH nacional, né? Então, esse baixo índice de desenvolvimento humano, ele vai acabar refletindo no comportamento da população, né? Então, a gente tem aí um trabalho de médio e longo prazo que precisa ser iniciado, né? E eu acredito que esse congresso, ele vai ser importante para mostrar para as nossas autoridades aqui outros casos de sucesso, né, em outras regiões, não só da América Latina, mas também da Europa, da América do Norte e da África, né, de como essas questões estão sendo tratadas a nível internacional. Então, quando a gente consegue juntar no mesmo ambiente diferentes contextos, diferentes experiências, né, a gente consegue ter uma troca maior ali de informações, de conhecimentos que a gente possa aplicar para a nossa realidade. O Maranhão, Vinícius, claro, tem uma presença forte, né, justamente em questões relacionadas à pesquisa, né? Existe muita pesquisa. Não só aqui, claro, né, em vários outros estados, essas universidades, não só federais, né, estaduais, enfim, tem muita gente envolvida nessa produção científica. Eu queria que você destacasse aqui justamente a importância disso tudo nesse processo, que é extremamente rançoso, né, em alguns aspectos, principalmente nas questões que dizem respeito ao poder público municipal nessas prefeituras, né, de conscientização e principalmente de levar o que pode se explorar, digamos assim, da atenção com essas questões ambientais. Temos aí o sequestro de carbono, né, e outros aspectos. Somos hoje um país que tem uma matriz energética limpa e muito variada, né, acima de tudo, e somos aí um dos países mais avançados nessas questões. Como isso pode conscientizar essas pessoas, né, aliando pesquisa e também, né, a parte que se pode tirar, né, de boa gestão e de, acima de tudo, o termo é uma boa, me fugiu aqui o nome, né, assim, o termo, né, mas como uma gestão positiva nesse sentido, ela traz, né, para a imagem, não só do poder público, como de empresas, como uma série de coisas, né? O ESG, né? Enfim, como aliar isso tudo e conscientizar as pessoas, os entes públicos, justamente que isso é uma coisa positiva em todos os aspectos, não só em não só no ambiental, mas isso traz uma visão positiva da própria sociedade em relação a esses entes. Então, dentro disso que você falou, a universidade ela tem um papel central, né?
sobretudo através dos projetos de extensão, né? Muitos dos trabalhos que são desenvolvidos na academia acabam não chegando para a sociedade, tá? Então, essa é uma crítica interna que a gente tem dentro da universidade, que a universidade ela precisa, que todo o conhecimento produzido dentro da universidade, ela precisa chegar de forma prática para a sociedade. Então, a gente tem que construir, fortalecer essas redes, tá? Com o setor produtivo, porque eles vão influenciar diretamente na nossa cadeia produtiva, com o setor público, né, na questão da governança, da legislação, das leis, na universidade, né, para criar novas metodologias, para criar esse intercâmbio, esse fortalecimento da sociedade, e também a conscientização da sociedade civil como um todo, né, de que eles são atores transformadores dessa realidade territorial. Muito do que acontece do poder público ou dentro da universidade não é conduzido de maneira integrada com os interesses da sociedade, né? Então, muitas leis, muito do que é praticado no território não conta com a participação popular. Então, como a população ela não se sente pertencente a esse núcleo, muitas das vezes as políticas não acabam funcionando de maneira efetiva. Então, é preciso que todos os setores da sociedade tenham a mesma equidade quando a gente fala no contexto de qualidade ambiental, né? Essa é o propósito do nosso evento, conseguir reunir todo mundo junto e aí sim discutir de maneira mais horizontal possível, né, soluções que sejam pertinentes para toda a sociedade. Vinícius, o termo que eu perdi ainda agora é reputação, né? A reputação para todos, né? Para empresarial também, para as gestões públicas, né? Enfim, esse aqui é o termo, a reputação, traz boa reputação também. Mas, enfim, vamos finalizar, então, Vinícius, fazendo um chamamento, né, para esse evento que vai acontecer de 26 a 28 de novembro aqui, né? Aqui em nosso estado, esse pós-COP, né? O evento que é justamente o Congresso Internacional de Avaliação de Impactos Sociais, construindo uma rede para a sustentabilidade e a justiça ambiental. Exatamente. Então, ele vai acontecer entre os dias 26 e 28 de novembro, na UFMA. E, além das palestras, a gente vai ter oficinas, minicursos, rodas de conversa, né? Então, mais do que um evento acadêmico, vai ser um ponto de encontro, tá? Nossa intenção é tornar esse evento um ponto de encontro, onde diferentes setores da sociedade consigam conversar, interagir, né? Aumentando esse network e realmente construindo essa teia, fortalecendo essa teia, não só com pesquisadores, com políticos e movimentos sociais aqui da nossa região, do nosso país, mas a nível global, né? Porque a gente tem que lembrar sempre que nós vivemos em um mundo globalizado, né? E que tudo que acontece em outros países interfere aqui e vice-versa. Então, quando a gente fala de mudanças climáticas, de impacto social, a gente está falando de algo que é global, né, e que acomete a escala local também. Então, gostaria de convidar todo mundo aí para participar. As inscrições começaram no dia 18 de agosto e vão até o dia 19 de novembro. Maravilha. Vinícius, muito obrigado pela sua presença aqui, informações, boa sorte nesse evento, vamos acompanhar com certeza, tá? E trazer os resultados, claro, né, de todas essas ações. Acabei de conversar aqui com o Vinícius Genaro, que é daqui da Universidade Federal do Maranhão, né, do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Meio Ambiente, e falou sobre a 4ª Conferência Internacional sobre Avaliação de Impacto Social. Vinícius, muito obrigado e um bom dia. Obrigado, Adalberto. Agradeço e espero a presença de vocês lá.
Maravilha, vamos com certeza. 7 horas, aliás, 8 horas, 5 minutos. Mayra Nogueira, assim a gente finaliza o Jornal Rádio Universidade desta quinta-feira, prometendo voltar amanhã, sexta, com roteiro cultural, comentário de esporte com Paulo Pellegrini. Você assume agora, a sessão das 8, com muita música e vozes femininas. Hoje é quinta-feira, dia de vozes femininas aqui no Sessão das 8, sessão delas. Exatamente, sessão delas já com você aqui comigo, Mayra Nogueira, e uma programação espetacular para você. Como sempre aqui na Rádio Universidade. A gente volta amanhã, né, com mais informações com o Jornal Rádio Universidade. Até lá. CYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br.